Olá, extraordinário! Seja mais do que bem-vindo a uma vida linda e acima da média. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nas suas últimas batalhas, você tem vencido ou tem sido derrotado? Paulo diz em Romanos 8,37 que em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. No entanto, essa verdade, infelizmente, ela não tem se aplicado a cada situação da nossa vida. Por quê? Porque não basta, de fato, a Bíblia falar que nós somos vencedores. Nós precisamos, de fato, praticar alguns princípios bíblicos para que essa vitória possa fazer parte da nossa vida. Então, se você foi criado, se você nasceu para vencer, mas você não faz aquilo que você precisa fazer para vencer, vitória não faz parte da sua vida, tá bom? Então não é apenas uma questão de ter nascido para, não é apenas uma questão de Jesus ter feito algo, é o que você está fazendo hoje, o que você está ouvindo, o que você está considerando para que a sua vida de fato seja uma vida de vitória. Lembra, vitórias não acontecem por acaso. Vida de sucesso não é resultado de pé levantado para o sofá, simplesmente maratonando tudo, não tomando conta das suas responsabilidades. Aí um dia, de repente, o carro novo chega, o namorado vem, o ministério dá certo, a faculdade acontece, não é e tudo mais. Não, gente, lembra que essas coisas na vida do cristão, elas são intencionais. Bom dia a todo mundo aí que está chegando. Pessoal, vamos clicar aqui já nesse aviãozinho. Me ajuda aqui, ó, clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, nessa setinha pra gente avisar a galera, porque hoje a gente está aqui de novo, né, no devocional do Pedras Preciosas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Será que existe de fato batalha espiritual? A gente ouve falar muito de batalha espiritual, mas será que isso é uma verdade na vida do cristão? Ou se é verdade, como que isso de fato funciona? Sabe, é tão engraçado que tem gente que ignora a existência de algumas coisas por não conhecer, e tem outros que por conhecer errado, tudo na vida deles gira em torno disso. Eu conheço pessoas mesmo que normalmente acordam às 3 da manhã, não é, para guerrear contra o diabo, porque algum louco aí, não é, inventou e falou que essa é a hora que o diabo mais trabalha. Gente, pelo menos na minha Bíblia, não tem nenhum momento que diz que o diabo para de atazanar a vida dos outros, né? Para de ir atrás, para de incomodar, para de irritar, para de, de tentar destruir. Essa é a essência dele. Não tem horário que o diabo é bonzinho. Tipo assim, não, fica tranquilo, gente, porque 8 horas da manhã o diabo é bem bonzinho, né? Ele tá tomando café ali, né, com um pãozinho com manteiga dele na chapa, e por causa disso ele não vai tentar contra a sua vida. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. O diabo quer acabar com você, ele quer destruir a sua vida o tempo todo, na verdade, mas você não precisa ficar bitolado com ele não. Por quê? Porque a única coisa que o diabo pode fazer contra a sua vida é aquilo que você deixar ele fazer, ou aquilo que você acreditar que ele pode fazer. Então, se você se tornar consciente das coisas de Deus e cada vez mais consciente das coisas de Deus, você vai perceber que não vai sobrar lugar na sua vida para coisas, né, que te reprovam e logo que dão oportunidade do diabo tocar a sua vida. Então bora lá aqui, a leitura de hoje, Efésios 6:10. Você que chegou aqui, ó, clica aqui nessa setinha embaixo para a gente alcançar o maior número de pessoas hoje, tá bom? Então o título da nossa meditação hoje, nosso devocional é Não Ignore as Últimas Palavras. Efésios 6:10 diz assim: No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou tomar um pouquinho de café aqui. Olha o tanto de café da minha xícara, consegue ver aí, ó? Cheiaço, mas eu tomo café mais fraco, por isso. Eu tomo mais fraco, eu tomo bastantão. Tem gente que fica aí louco, fala assim: ô louco, pastor, olha o tanto de café que você toma. Né? É porque eu tomo café mais no estilo americanizão, quase um chafé. Bora lá. No sexto capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo escreve seu excelente texto sobre guerra espiritual e armas espirituais. Presta atenção então. Mas antes que Paulo entre uma explicação detalhada sobre a nossa armadura espiritual, ele primeiro nos pede apaixonadamente: no demais, irmãos meus, se fortaleçam na força do Senhor. A expressão no demais é uma expressão mais importante desse texto. Ela foi extraída da expressão grega touloipou. Então repete comigo aí, fala assim, ó, touloipou. Ó, você está falando já um grego aí, fluente já, né? E ele diz:
e seria mais bem traduzida como quanto ao mais, em conclusão ou resumindo. A expressão touloipou é usada em outros manuscritos gregos desse mesmo período para retratar alguma coisa muito importante, de extrema importância, que é colocada bem no final da carta. Dessa forma, se o leitor não se lembrar das demais coisas da carta, ela terá maior probabilidade de se lembrar dessa única informação. E, gente, isso aqui é uma coisa muito legal para você aprender a ler a Bíblia. Por quê? Paulo, ele escreve cartas e ele começa trazendo coisas muito importantes na carta, mas ele sempre vai fechar como um resumo. Você lembra como você fazia um texto? Como é que você aprendeu a fazer uma dissertação? Você trazia a introdução, aí você defendia, né, os pontos principais, 1, 2 ou 3, e depois você fechava com uma conclusão. Como era a conclusão? Voltava lá no início, trazia tudo aquilo que você fez de forma resumida e você fechava. É isso que Paulo muitas vezes faz, e a gente está vendo isso aqui em Efésios 6:10. Ele fala assim, ó, de tudo aquilo que eu falei, presta atenção principalmente nisso. Tudo que está escrito nessa carta aqui de Efésios é importante, mas presta atenção nesse ponto aqui que ele é crucial, né? Bom dia, todo mundo está chegando aí, sejam mais do que bem-vindos. Amém, gente? Nós estamos no nosso devocional diário aqui. Bom dia, Rafa, saudade de você, viu? Bora lá então. Ele diz assim, ó, em conclusão então, podemos dizer, reservei o ponto mais importante desta epístola para o final da carta, de modo que se vocês não lembrarem de nada do texto, mas lembrarem disso aqui, tá tudo aqui, Everton, ok, tá bom? Quero que essa parte seja destaque na mente de vocês. Afinal, trata-se de uma afirmação notável. O livro de Efésios contém alguns ensinamentos teológicos mais profundos do Novo Testamento. Mencionarei apenas alguns desses pontos. Presta atenção, olha o tanto de coisa que Paulo fala aqui em Efésios. Ele fala sobre a eleição dos santos, ele fala sobre a predestinação, a adoção de filhos, ele fala sobre a plenitude dos tempos, fala sobre o selo do Espírito, penhor do Espírito, sobre a graça, sobre o plano eterno de Deus, sobre os 5 dons ministeriais, Efésios 4, né, que a gente lê muito lá. Ele fala sobre ser cheio do Espírito. Mas presta atenção, ó, mesmo ele falando tudo isso, ele fala assim, ó, presta atenção nisso que eu vou falar sobre batalha espiritual. Por quê? Batalha espiritual existe, mas ela precisa ser bem compreendida pelo cristão, tá bom? E ele diz assim, ó, por que isso? Porque muitos na igreja hoje, né, assim como os cristãos de Éfeso, estão, né, reunidos em um vasto acúmulo de conhecimento, informação e fatos. Não obstante, isso simplesmente não era o bastante para manter o diabo debaixo do pé deles, que era o seu lugar. Ao lermos capítulo 4, podemos ver que o diabo tinha aparentemente acabado com a igreja de Éfeso, estava atacando eles e estava tendo muito sucesso no que ele fazia. Foi por isso que Paulo teve que instruir aqueles cristãos a deixarem de, presta atenção agora, mentir, roubar, matar ou não permitir nenhum tipo de comunicação corrupta saindo da sua boca, para que não entristecessem o Espírito Santo. Efésios 4:25 diz isso. Parece que a igreja está cheia de pessoas, mas nem todas são vitoriosas. Os cristãos de Éfeso eram membros da maior igreja daquela época, mas não estavam experimentando a vida plena e vencedora que Deus tem a oferecer. Gente, presta atenção nisso aqui. Não é porque você está dentro de uma igreja que você vai desfrutar das bênçãos de Deus, tá bom? Essa é uma coisa que é muito importante. Por quê? Porque não é sobre estar ali apenas, né? A gente sabe que estar na igreja tem ali uma unção coletiva, tem uma atmosfera, tem o auxílio dos irmãos, a gente sabe que tem tudo isso, mas não é só sobre estar ali, né? Uma das coisas mais importantes que o crente precisa entender é que nós temos que ir à igreja, ouvir as instruções, ouvir, não é aquilo que quem está ministrando está trazendo, e depois sair dali correndo praticar. Por quê? Porque o que muda de fato a sua vida é quando nós somamos conhecimento e prática. Se eu só tenho conhecimento, mas eu sou vazio de prática, eu sou também ali vazio de resultados. Lembra, a cada 1 minuto que você aprende algo, você precisa praticar em média 20 minutos aquele algo, né? E eu percebo que às vezes a gente está entrando em uma geração onde a gente só está consumindo conteúdo, né? É tão interessante isso. Quer ver uma coisa? Quem aqui assiste coisa no YouTube com velocidade maior do que 1? Você põe lá 1,25, 1,5, 1,75 ou 2. Quem aqui assiste, coloque para mim a velocidade que você assiste as coisas no YouTube. A única pessoa do mundo, né, que eu conheço que assiste as coisas na velocidade normal é o Zé Mauro. O Zé não consegue assistir mais rápido, né? Mas eu mesmo, particularmente, não consigo assistir nada na velocidade 1. A maioria das coisas eu assisto 1,5,
1,75 ou 2. Se a pessoa fala lento, meu, já tá com 2 direto. É que tem gente que já por natureza fala rápido. Eu mesmo, se você pegar, né, o que eu falo e colocar na velocidade 2, você não vai conseguir entender muita coisa não. Você vai ter que usar no máximo ali 1,25 ou 1,5, né? Por quê? Porque a gente entrou, né, numa estação onde todo mundo consome tudo acelerado. Quando eu uso o Voice, né, que eu deixei aqui para vocês essa semana, né, o programinha que eu uso para ouvir PDFs, que é muito legal, meu, o Voice de cara ele já abre em 1,65. Né? Então, tipo assim, você vai ali, a maioria das pessoas diminui. Aí eu pego o Voice e ainda eu aumento para 1,85. Eu não gosto de ouvir o Voice em 2 não, porque fica muito né? 2,35, tipo assim, ainda, meu Deus, fica... Quando tipo, preciso ouvir uma coisa bem rápida, só a batida assim, eu coloco no 2 lá, mas lá eu uso 1,85. A Tatiana colocou, nem sabia que o YouTube dá para mudar a velocidade, dá sim, o YouTube, todos os vídeos você muda a velocidade, né? E então, por que isso acontece? Porque as pessoas estão naquele acúmulo de conhecimento, elas estão querendo, né, reter muito mais informação cada vez mais rápido. Então a gente vê hoje, né, milhares de horas a cada segundo sendo upadas, né, feito o upload no YouTube de informação. E se você entrar hoje, você tem ali informações sobre finanças, você tem informação sobre sentimento, você tem informação sobre tudo que você quiser. Tudo que eu não sei, eu vou no YouTube e eu vou lá e coloco como fazer isso. Meu, inacreditavelmente tem um vídeo de alguém que gravou, que parou lá, eu mesmo, né, tenho um bebedouro aqui em casa e queimou uma resistência. É uma plaquinha que gela a água dele. Aí eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar essa parada aí, né? Fui lá, entrei no Mercado Livre, comprei a pecinha lá, o kitzinho, ficava R$90. Eu peguei um vídeo do YouTube, fui fazendo passo a passo aqui, ó. Tá consertado, tá feito, consegui, né? Tive algumas dificuldades ali com vazamento de água, mas no fim das contas tudo deu certo. Por que eu tô falando isso pra você? Porque não adianta sermos cheios de teoria e vazios de prática se nós queremos ter resultado. Se nós queremos de fato viver uma vida que agrada a Deus e uma vida que Deus planejou para nós, nós precisamos, tão quanto somos vorazes em obter informação, nós precisamos ser dedicados em aplicar essas informações. Todo mundo aqui sabe que tem que amar a esposa, né? Todo mundo sabe que tem que amar o marido, que tem que amar os filhos, mas a pergunta é, quantos amam de fato? Quantos acordam todo dia de manhã falando que amam? Quantos aliviam os fardos uns dos outros? Então não é sobre o jogo, sobre o quanto você sabe. O jogo é sobre o quanto você pratica daquilo que você sabe. E quando nós falamos sobre batalha espiritual, e aqui é muito importante a gente pegar isso aqui, que é o tema da nossa live hoje, muitas pessoas elas vivem, né, de fato, como eu falei, nos dois extremos, ignoram totalmente batalha espiritual, esse é um grupo, e o outro grupo vive na noia da batalha espiritual, e tudo é o diabo, e tudo é potestade, e tudo é o cão, e eu falo que atribui ao diabo aquilo que não tem a ver com o diabo, aquilo que tem a ver com as obras da carne. Tem gente que chega pra mim e fala assim, pastor, o diabo, meu Deus, tudo é o diabo, trair, pastor, é o diabo. É o diabo mesmo, sem vergonha, né? Eu falo pra você começou lá a conversar com a pessoa que você não deveria, você começou a trocar mensagem do WhatsApp que não deveria, mandou fotos que não deveria, marcou um encontro que não deveria, e aí acabou acontecendo. Aí a gente coloca tudo na conta do diabo. Gente, não é conta do diabo, isso aí são escolhas ruins, né, que você está fazendo, que estão te conduzindo a uma vida de promiscuidade. Ah, pastor, o diabo tá mexendo nas minhas finanças, pastor, e eu tô com o nome endividado. Gente, o diabo não sabe o nome do seu cartão de crédito. Não, pastor, mas você não sabe, invadiram a minha conta. Beleza, se invadir a sua conta, você entra em contato com o banco e você fala, invadiram a minha conta. Eles analisam, eles te devolvem o dinheiro ali em 24 ou 48 horas. Alguns bancos, assim, questão de minutos. Se você fizer um boletim de ocorrência, né, e entrar em contato e acionar, você recebe o seu dinheiro. Então, assim, nunca vi ninguém ficando pobre por invasão hacker, né? Porque os bancos, eles já têm seguros para isso, para de fato devolver o dinheiro, né, para as pessoas que foram lesadas. Mas eu conheço muita gente que está pobre, endividado, porque não tem domínio sobre o cartão de crédito. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a questão da batalha espiritual é que na maioria das vezes a sua maior batalha não é contra o diabo, mas é como contra você. Gálatas 5 mesmo vai falar sobre aquela luta que tem entre carne e espírito, cada um querendo fazer, não é, o que lhe é de desejo. A sua carne, gente, quer bagunça, a sua carne quer concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. A sua
carne quer pisar sobre os outros, a sua carne quer muito dinheiro, a sua carne quer muito sexo, a sua carne quer muito pecado. É isso que sua carne quer. Ela tem prazer nessas coisas. Mas dentro de você, uma vez que você nasceu de novo, tem algo que te puxa para Deus. Tem algo, né, que te atrai até Deus. E você precisa se apegar a essas verdades. Você precisa se apegar àquilo que é correto. E aí você vai lá e tem essa vontadezinha de orar, mas tem essa vontade aqui de pecar. O que você vai fazer? Pega e se apega a essa verdadezinha que é pequenininha. Daqui a pouco você vai perceber que essa vontade vai começar a crescer e vai se cumprir com você aquilo que o salmista diz: prazer na lei do Senhor. E por causa desse prazer, você vai passar a meditar de dia e de noite. E a meditação dessas coisas vai transformar a sua vida. Paulo aqui em Efésios 6, ele vai falar sobre tomar a armadura. Que armadura é essa? Eu tenho que todos os dias chegar lá e ficar vestindo a armadura, fazendo assim, esse mantra quando eu saio de casa? É claro que não, Paulo está falando sobre verdades que precisam estar inculcadas na nossa mente. É por isso que ele vai falar: capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, calçados do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito. Quando você de fato aprende, por isso que eu falei para você que é tudo um joguinho, você vai para a igreja, você aprende coisas e pratica. Quando você vai para a igreja, você aprende uma pregação sobre a armadura de Deus, ali você aprende sobre o que é justiça, o que é salvação, o que é fé, e aí você vai, o que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quando você ouve essas coisas e você traz para a sua vida, você agora está protegido. Não é uma armadura física, mas Paulo está fazendo ali, não é uma ilustração. Ele sabia que aquele povo, que tinha muito contato com os cidadãos romanos, eles sabiam o que era uma armadura, eles sabiam cada detalhe da armadura, eles sabiam como a armadura era importante para preservar a vida do soldado romano. Então o que Paulo está ensinando para a gente aqui em Efésios 6? Ele está dizendo assim: quando você coloca as verdades bíblicas na sua mente, quando você entende sobre salvação, justiça, quando você entende sobre fé, quando você entende sobre paz, quando você entende sobre cada coisa que a Bíblia traz como sendo uma verdade, essas coisas guardam a sua mente e o seu coração. Elas guardam a sua mente e o seu coração para não pecar, para continuar fazendo aquilo que é correto. Quando você desenvolve uma boa fé, uma fé forte, essa fé agora ela serve como um escudo. Por quê? Porque quando a pessoa vem e ela fala negativo, essa crença negativa ela vai bater no seu escudo e você fala: meu amigo, aqui não, um exemplo, você vai lá e está abrindo um negócio, você está começando algo na pandemia, e aí as pessoas vêm para você, elas falam assim: não vai dar certo não, esse negócio não vai prosperar. Conheço 10 pessoas que abriram e fecharam na pandemia. Na hora que a pessoa vem com essa palavra, sua fé está posicionada, e aí ela vai bater aqui. Por quê? Porque a sua fé está falando: não, eu sou mais do que vencedor, a minha fé diz que ainda que eu não veja, mas eu creia, vai acontecer. A minha fé diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. A minha fé diz que existe sabedoria do alto sobre a minha vida para gerenciar os meus recursos e a minha empresa, e eu vou prosperar no meio da pandemia. Percebeu isso? Olha que coisa legal. Então não é sobre uma armadura, mas se trata de verdades que quando elas entram no seu coração, agora elas podem proteger a sua vida daquilo que é ruim. Então primeiro, lembra que a maioria das coisas que dão errado na sua vida não é culpa do diabo, é culpa sua. Então fala comigo aí, fala assim: eu assumo a culpa. Fala comigo, repete aí. Fala: eu assumo a responsabilidade. Uma das coisas, gente, que a gente precisa fazer, se nós queremos prosperar, é assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Se você não assume a responsabilidade pela sua vida, não vai dar muito certo, tá bom? Então assuma, beleza, porque quando eu assumo eu posso mudar. Quando eu assumo, eu posso fazer aquilo que eu preciso de fato fazer. Ontem a gente estava falando sobre isso, sobre respeitar, cada estação, sobre respeitar cada tempo, todo o processo para que você possa entrar no que Deus tem. Então outra coisa, quando eu cuido da minha mente, do meu coração, colocando as verdades bíblicas, é como se uma armadura fosse estabelecida sobre mim. E aí? E o diabo, pastor? Então o diabo não tem nada a ver? Não, o diabo tem muito a ver sim. E aí o que acontece? Existe a autoridade da igreja, existe a autoridade que foi delegada para você através do nome de Jesus. Então quando o diabo
é levantar e você perceber mesmo que você está fazendo tudo certo. Você percebe que você está sendo fiel a Deus, você percebe que você está lendo a Bíblia, aumentando a sua fé, você está fazendo tudo que tem que fazer, toda a sua parte. Está cuidando do seu marido, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, você está dizimando, ofertando. E mesmo assim, você olha e fala assim, caramba, velho, parece que as coisas estão dando muito errado aqui. Estou fazendo tudo certo, mas parece que as coisas estão dando errado. Aí você vai usar da outra coisa que na batalha espiritual, né, que sim existe como cristão, né, e muitos de nós chamamos de batalha da fé, você vai mandar o diabo correr. A Bíblia diz que o diabo vem por um caminho, mas quando você pratica a palavra, ele foge por 7. Ou seja, você foi lá, e aí você percebe que você está dizimando, ofertando, trabalhando, poupando, gerindo bem os seus recursos. Você não gasta com coisa desnecessária, mas nunca sobra dinheiro. Você percebe que está sempre faltando, está sempre as coisas quebrando, você vai se posicionar. E aí você vai falar assim, diabo, eu te dou uma ordem, tira as mãos das minhas finanças. Você não tem poder, eu estou fazendo tudo aquilo que é minha parte, eu estou fazendo tudo aquilo que compete a mim, eu estou praticando a palavra. Então hoje, acabou o seu reinado sobre as minhas finanças. Eu declaro que as minhas finanças vão prosperar, eu declaro que tudo na minha vida que eu tocar vai prosperar. E aí você vai perceber que de uma forma assim, sobrenatural, e de uma forma instantânea, você vai perceber que aquilo que não dava certo, agora começa a dar. Por quê? Porque você colocou o diabo para correr. Você primeiro consertou o que era sua responsabilidade, você começou a praticar o que Deus espera de você, e agora você está exercendo autoridade e colocando o diabo para correr. Um exemplo, você vai lá dentro da sua casa e a sua casa está cheia de problemas. Bom dia, Flavinha, bom dia aí todo mundo, Thaís, bom dia a todo mundo que chegou aí, bom dia, Gu, bom dia, galerinha, que alegria ter vocês aqui em mais uma manhã, viu? Vocês são especiais e tornam o meu dia ainda mais especial quando você ouve a palavra aqui comigo, tá bom? Então você está lá, né? E aí você está com problema no casamento. Vamos dar um exemplo aqui. E aí você vai lá e fala assim, meu Deus, cara, o diabo está acabando com o meu casamento. Será que é o diabo que está acabando? Vamos fazer uma análise aqui, né, nessa ordem que a gente falou. Primeiro, assuma suas responsabilidades. Você está elogiando seu marido, sua esposa, seus filhos? Ah, pastor, eu não estou. Então beleza, talvez seja esse o problema. Porque quem não planta amor, não colhe amor. Tá bom? E eu vejo muito casamento entrando nesse problema aí, porque a esposa é áspera, o marido é áspero, e aí depois a gente quer colher. Aí a gente vai lá, não, pastor, meu casamento tá bom, mas espera aí, você tá fazendo o que Paulo fala com relação à vida íntima, você está comparecendo, ah, pastor, meu marido não cuida de mim, então não tem aqui em casa não, mas não tem essa, não depositou, não saca. Gente, vou falar uma coisa para vocês, sexo não depende de depósito e saque. A Bíblia fala traz sexo como um mandamento. Tem dia que você não vai estar com vontade, tem dia que você não vai querer, tem dia que as coisas não estão para rolar mesmo. Mas porque você entende que Paulo fala que não é bom que o homem, né, e a esposa fiquem muito tempo separados, porque isso dá ocasião, você vai lá e faz a sua parte mesmo sem estando com a vontade. Você para com a historinha da dor de cabeça. Beleza. Ah não, pastor, essa parte aqui, tá certinho. Então, eu estou elogiando, né, eu estou comparecendo sexualmente, eu estou, não é, fazendo com as minhas obrigações aqui dentro de casa. Então se você é marido, né, você tá lá e tá sendo maridão, tá trabalhando, tá provendo, não é, tá trazendo a direção para casa, tá fazendo sua família ser mais espiritual, beleza, tá fazendo tudo. Você como esposa tá auxiliando o seu lar, tá inspirando o seu marido, tá cuidando dos filhos, está sendo uma ótima gestora, beleza, essas partes estão tudo bem? Ah, meu amigo, então você vai colocar o diabo para correr falando, usando a autoridade. Se todas as suas partes, elas estão ok, agora você vai fazer o quê? Você vai usar da autoridade espiritual, porque, gente, vou falar uma coisa para você, mesmo você fazendo tudo certo, o diabo vai tentar acabar com a sua vida, o diabo vai tentar, né, te passar uma rasteira, não é assim, igual, como é que chama aquele negocinho que o pessoal acende pro pernilongo não vi? Citronela, é citronela, né? Quem sabe escreve aqui pra mim. Então, por exemplo, quando você liga um negocinho de citronela, normalmente o pernilongo, o mosquito sai fora. Deixa eu falar uma coisa pra você, praticar a palavra não é como citronela que espanta o diabo. Não é viver em santidade, não espanta o diabo. Eu não vou nem ser ousado falar para você que ele fica mais bravo, porque eu acho que não tem mais bravo. Eu acho que o diabo ele é bravo de uma forma só, ele odeia de uma forma só. Pelo menos é isso que eu entendo, né? Porque falar que hora ele está mais bravo e menos bravo é a mesma coisa que falar que hora ele está mais bondoso e menos bondoso. Mas não existe bondade dele, né?
Então, quando você liga aí a citronela, né, um repelente aí natural, né, que a gente vê, espanta mosquito. Mas quando você anda em santidade, você não repele o diabo. O diabo continua ali. E é por isso que você precisa analisar as coisas, ver o que você está fazendo e viu, tá tudo certo aqui? Beleza, meu. Ah, não, não tá. Então ajusta. Ah, tá tudo certo. Então o que você vai fazer? Diabo, tire as mãos da minha família, tire as mãos do meu casamento, tire as mãos da vida dos meus filhos. Eu declaro que nós somos mais do que vencedores. Eu declaro que aquilo que a Bíblia diz vai se cumprir com verdade na nossa vida e tudo vai dar certo. Percebe? Você primeiro analisa para ver o que é a sua parte, vê se a sua parte está tudo certo e depois você põe o diabo para correr. Por que, pastor, você está falando desse jeito? Porque se você fizer o contrário, não funciona, né? Se você chegar lá e, como eu falei, tem muita gente que acha que tudo é o diabo. Aí você chega lá e aí tá olhando filme pornográfico, você tá conversando com as menininhas, ou então, né? Isso era só no passado que o homem fazia. Você, mulher, também tá lá, assistindo o que não deve, conversando com quem não deve, e aí tá só naquelas ideinhas, né? Com WhatsApp que não deve e tudo mais. Aí a pessoa fala: diabo, tire as mãos do meu casamento no nome de Jesus. Gente, não é o diabo que tem que tirar as mãos do casamento, porque até aí talvez ele nem esteja trabalhando muito. Por quê? Porque você está fazendo a parte suja dele, né? Então você vai parar com as conversinhas, você vai deletar os grupinhos, você vai sumir com as conversas do WhatsApp, você vai tomar cuidado com as curtidas e com as coisas que você dá na internet. Porque eu falo para você, talvez você ainda não esteja conversando de uma forma errada com as pessoas, mas você já está lançando as sementes, você já está dando alguns likes e alguns comentários estranhos. Então, exemplo, a pessoa foi lá, ela é uma mulher e você é um homem. Ela postou uma foto legal, não tem problema você dar o like ali, dar uma curtida, desde que não seja uma foto da pessoa de biquíni na praia. Né? Então, tipo assim, se a pessoa tá lá, né, você é um homem, o outro é uma mulher, ela tá postando uma foto de biquíni, ou então tá postando uma foto na academia com uma roupa que ela nem deveria estar usando, você não vai dar um like, porque isso aí vai acabar trazendo um problemão, entendeu? Então você vai entender, a irmã lá, a irmã postou uma foto que tá na igreja de mão levantada, adorando ao Senhor. Beleza, cara, não tem problema nenhum. Você pode ir lá e curtir aquela foto, porque não vai trazer nenhuma segunda informação, né? Nenhuma informação distorcida para aquela pessoa. Então vamos resumir aqui o que a gente está falando. Batalha espiritual existe? É claro que existe, e ela existe em toda a Bíblia. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não falava, né? A gente vê desde lá de Daniel, quando o anjo vem de fato para trazer a resposta para Daniel, né? E as potestades do ar ali brigam e atrasam as coisas. Então a gente percebe que sim, existe batalha espiritual. É como as pessoas desenham? Não, não é como as pessoas desenham. Por quê? Porque a gente tem dois grupos aqui que a gente aprendeu. A gente tem o grupo dos extremistas, né, que são aí os remanescentes de Daniel Mastral. Não sei se você já viu algum livro dele, mas nem perde tempo lendo, né, aqueles livros lá, porque, o cara viaja na maionese mesmo, tanto que ele até parou, sumiu do mapa, porque falou muita besteira. E aí a pessoa vai lá e ela vive no extremo da batalha espiritual, onde tudo é o diabo. E aí o que a gente está aprendendo aqui? Que não é assim que funciona. Não é tudo é o diabo. A maioria dos problemas da nossa vida é culpa nossa. Então você sempre vai fazer essa análise. Estou fazendo a minha parte? Né? Estou fazendo certo? Não. Se não estou, corrijo. Estou fazendo certo, né? Estou praticando a palavra. E agora então, aí eu sei que o diabo está na jogada. Aí a gente vai lá e vai mandar embora. E eu estou falando isso de uma forma muito natural, porque a gente pode ir até além. Né, a Cris mesmo colocou, achei que nem tinha batalha espiritual. Na realidade tem sim, Cris. Até porque quando a gente fala sobre os dons do Espírito, fala sobre o discernimento de Espírito, né? E o discernimento de Espírito, ele existe exatamente para a gente saber qual Espírito está influenciando determinada situação. Então olha que coisa doida, se a gente não pudesse ser influenciado negativamente por Espíritos, não existiria um dom, né? Que é como um raio-x para você saber qual é o tipo de Espírito que está operando ali, né? Por que eu tenho que saber? Porque aí a gente vai naquilo que a gente já falou lá atrás na live. Se está tudo certo, eu identifico que de fato o diabo está fazendo algo, eu dou agora uma voz de comando. Eu uso a autoridade do nome de Jesus para mandar o diabo tirar as mãos. Por quê? Porque, gente, o diabo não põe a mão na sua vida só no que você dá legalidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que fala assim, não, pastor, é brecha que abriu. Não, gente, não é brecha que abriu. Um exemplo. Você vai lá, o Jesus falou para os discípulos, peguem o barco, saem daqui e vai para outra margem. No meio do negócio, a tempestade começou a vir, quase naufragando o barco. Qual foi a parte da desobediência? Qual foi a parte errada dos discípulos?
Nenhuma, mas eles estavam quase morrendo, eles precisavam de uma intervenção ali de Jesus para que algo de fato acontecesse e a vida deles fosse preservada. Então, no meio do caminho, problemas se levantam, mas aí a gente faz o quê? A gente põe para correr. Jesus está lá, manifestou o demônio lá na hora que ele chega, não é na ilha. Aí, e aí, qual é o pecado de Jesus? É óbvio que não tinha pecado, ele não teve pecado. Mas aí o demônio se manifesta e ele manda os demônios para os porcos, né? E em quantas vezes isso acontece, né? Jesus tinha erro? É claro que não. Então lembra, ainda que você não dê legalidade para o diabo de fato ele vai tentar coisas contra a sua vida. Pastor, eu estou fazendo tudo certo, ele vai tentar? Vai. Jesus não teve pecado e ele foi tentado em todas as coisas. Lembra de Lucas 4? O diabo falou, ó, transforma a pedra em pão. Ele disse, se joga daqui, né? E ele foi falando várias coisas. Então lembra, não é porque você está errando que o diabo vai te tentar. E nem porque você está obedecendo que ele vai parar de te tentar. Gente, o diabo é o diabo. Ele vem para roubar, matar, destruir como um ladrão, né? Como a Bíblia coloca lá em João 10, fazendo ali a figura do ladrão. Até ali ele fala de pastores, né, que agem daquele jeito. Mas a gente pode ver, né, no macro na Bíblia que é só isso que o diabo pode fazer. Não é até porque o diabo é o oposto de Deus. Deus vem para dar vida e vida em abundância. Então se Deus pega ali a viés de vida, é claro que o diabo pega a viés de morte, tá bom? Então, tá dando as coisas erradas na sua vida, não necessariamente é porque você está errando, né? Às vezes você está ali, né, de fato, fazendo tudo certo, mas você precisa colocar o diabo para correr, né? A Tabata tá pedindo aqui para contar a história do comedor de bolacha. Essa história é boa, né? O pessoal conta que teve um dia, né, que o pastor chegou lá e ele falou que era semana de jejum, né? E aí a igreja toda estava fazendo jejum e chegou no domingo, era o dia de entregar o jejum, né? Quem aí já fez campanha de jejum aí? Você já fez? E aí diz que tinha um menininho que ele sempre pedia para o pastor dar oportunidade para ele. Era um menino que queria oportunidade. E aí ele sempre falava, pastor, me dá oportunidade, pastor, me dá oportunidade, me dá oportunidade. E aí, né, na hora que estava indo para o culto de domingo, o menino estava com fome. E antes de ir, ele passou na mesa e falou assim, já fiz jejum o dia inteiro aí, a semana toda, né, vou aqui pegar e eu vou comer minha bolacha aqui de água e sal, né, minha bolacha cream cracker. E aí ele pegou, né? E aí ele foi pra igreja, pra ele tava tudo beleza, né? Ele tinha feito aí o jejum os outros dias ali, ele tava comendo ali antes de ir pra igreja, tava com fome, tava tudo bem. Aí a hora que ele chegou na igreja lá, né, o cultão rolando, né, um louvorzão lá, pra tua glória. E aí na hora que o pastor olha pra trás, manifesta um demônio. Aí o pastor olhou para trás, viu o demônio lá endemoniado lá atrás, aí ele viu o menino que queria oportunidade, aí ele chamou o jovem e falou, vem cá. Ele falou assim, hoje chegou a sua oportunidade, hoje chegou o dia que você queria, vai lá atrás, vai expulsa aquele demônio para mim. Aí disse que na hora que chegou lá atrás, né, o menino já foi todo empolgado, porque ele falou, caramba, essa é a minha oportunidade, né? E a hora que ele foi falar, antes do menino falar qualquer coisa, aí o demônio falou pra ele, o que você tá fazendo aqui, comedor de bolacha? Né? Tentando, jogar na cara dele, né? O que você tá querendo fazer aqui, cara? Você comeu bolacha, você quebrou o jejum, né? E aí aquele menino respirou fundo, olhou pro demônio e falou assim, demônio, o negócio é o seguinte, com bolacha ou sem bolacha, sai no nome de Jesus. Né? E aquele demônio ali teve que sair. Por quê, gente? Porque não é o poder da bolacha, né? Lembra que o fato de ter comido a bolacha no jejum não fez com que ele tivesse menos autoridade. Não é a autoridade do nome de Jesus é o que expulsa demônio, não é o que você faz. E aí eu acho que é muito pertinente, né, isso aqui, né, a gente falar essa historinha, porque tem muita gente que acha que vai vencer a batalha espiritual pelo jejum. Não, gente, o jejum é simplesmente para mortificar o seu corpo, né, para você estar em uma condição ao ponto de receber maiores instruções, né, do Espírito Santo, mortificar a sua carne. Tá bom? E vai dar tudo certo, né? Aqui a Pã colocou aqui, ó. Bom dia, pastor. O que fazer? Eu sonhei a noite inteira com manifestação de demônio, mas não saía não. Que coincidência, né? Tem que sair, não tem outra opção. Quando você acreditar que ele tem chance de não sair, ele não vai sair, né? Eu falo pra você que eu já expulsei demônio até por telefone, mais de uma vez, né? Já teve pessoa que chegou a ligar pra mim e falou, pastor, pelo amor de Deus, aqui tá endemoniado aqui a pessoa. Né? E aí, vão subir comigo lá que a gente tá acordando. Ele falou assim, e tá endemoniado, não sei o que, vem aqui correndo. Eu falei, eu não. Eu falei, coloca o... Papai tá aqui, filho, papai vai fazer o TT pra você. Pera aí, gente, ele tá acordando. Papai vai dar um TTzinho aqui.
Peraí, vocês vão participar do momento papai aqui. Deita aí, papai vai dar um TT pra você aqui, ó. Vamos lá. Você tomou todos os TTs. Deixa o papai fazer mais um TT, peraí. Esse é um momento papai, gente. De manhã eu fico com a Anne tentando fazer um TT aqui pra ela. E aí o que acontece? Eu não faço rápido o TT pra ela. Peraí. Ela não volta a dormir. E a gente tenta fazer ela dormir até umas 9 e pouco. Peraí. Peguei a mamadeira que tava limpa aqui. Peraí. É o momento papai agora. É assim, meu. Você que é maridão aí tem que ajudar a esposa. Aqui, ó. 4. Aí. Bora lá. E aí o que acontece? Né? Meu, eu falei, ó, sai em nome de Jesus. Meu, não tem opção. Quando você entende quem é, e aí você manda o diabo embora, ele tem que sair. Pera aí. Maria Clara. Maria Clara? Papai vai pegar a sua Maria Clara. Ó. Aqui, ó. Deita. Então, pra gente finalizar aqui, é só mandar embora, viu? Então assim, se você sonhou, meu, tem sonho que é só sonho mesmo, tem sonho que tem alguma coisa a ver, né? Então assim, se manifestar algum demônio aí, meu, manda embora, entendeu? Falou, ó, sai em nome de Jesus e acabou, vira as costas e sai fora, né? A Anne largou, já é a segunda noite sem chupeta, gente. Hoje ela conseguiu vencer, e a mamadeira a gente tá esperando um pouquinho mais. Ela tá voltando agora pra aula, e aí a gente vai deixar ela ainda uns dias com. Entendeu? Beleza, galera? Então acho que deu pra gente aprender um pouquinho sobre batalha espiritual hoje, né? Se você tiver dúvidas, eu vou abrir uma box, uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Aí vocês podem mandar alguma pergunta lá, eu vou ter o prazer de responder pra vocês hoje ao longo do dia. Vamos fazer nossa oração? Vamos lá? Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui diante do nosso grupo mesmo de pessoas extraordinárias, pessoas que decidiram viver acima da média, produzindo para o Senhor, transformando suas casas, ministério, por onde passam. Te agradeço mesmo por graça e favor, alcançando cada um dos meus irmãos, e que a gente possa, Pai, de fato, hoje, manifestar aqui nessa terra tudo que o Senhor preparou pra gente. Te agradeço por essa manhã, por cada palavra que foi trazida ao nosso coração. Eu oro mesmo para que essas palavras nos libertem, Pai, e cada um possa viver uma vida muito mais leve, assim como o Senhor planejou. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amo vocês. Então, segunda-feira estamos de volta para falar um pouquinho aqui nos nossos devocionais. Então, compartilha essa live aqui com a galera pra gente abençoar mais e mais gente. Deixa lá que agora eu vou fazer a Anne voltar a dormir, tá bom? Beijos, abraço.